Bom, pessoal, gravar um videozinho aí de atualização sobre o meu Gol geração 4, né? Meu Gol 1.6 Total Flex 2006-2007 Power na cor preto ninja. Eu tinha falado aí nos últimos vídeos sobre dar uma restaurada nele, fazer umas coisas que eu tava devendo para ele, né? O fato é que eu tenho esse carro desde zero, né? Esse é meu primeiro carro, oficialmente. E ele foi de uso diário meu, né? De uso diário desde 16 para 17 anos de idade, né? E quando eu fiz 18 anos e pude oficialmente dirigir, aí que a coisa foi mesmo, né? Eu comecei a usar esse carro para tudo quanto é lado. Eu já falei isso em outros vídeos, mas o fato é que ele era meu carro de uso diário e até 2010 para 2011 mais ou menos ele ficou como meu carro de uso diário, sendo usado assim freneticamente, né? Depois eu tive um Palio, tivemos a Fielder. A Fielder é um carro que eu vou fazer vídeo em breve, tá? Muita gente comenta da Fielder. É um carro que eu tenho muito carinho também, muita confiança. É um carro que eu tive aí, comprei o carro com 80 mil quilômetros, rodei até 300 mil praticamente, né? Até ela sofreu uma colisão, né? Que resultou na perda total do veículo. E a gente acabou comprando a Pajero e tudo, e minha mulher começou a precisar mais de carro para uso diário, né? Antes ela não usava tanto e tal, então eu meio que... Primeiro eu tinha perdido a Fielder para ela, né? Porque ela começou a usar sem parar e eu fiquei sem carro de uso diário. Isso lá para 2019, para 20, né? E a Pajero acabou que ficou para ela também, de forma que quase não uso. Então nesse meio tempo eu voltei a utilizar o Gol, né? Voltei a utilizar os outros carros, né? Eu intercalo bastante os carros antigos. Meu trabalho também é outra coisa que eu vou fazer um videozinho falando sobre. Antes eu trabalhava eu tinha 3 empresas, agora a gente deu uma enxugada também e eu tô dando foco total na FB Studio, né? E tentando jogar a coisa pra frente, que é meu sonho, né? Meu sonho sempre foi trabalhar com carro. E os aborrecimentos que meus outros trabalhos me traziam eram muito grandes e eu acabei decidindo focar mais no que eu gosto de fazer mesmo e tal. Isso é papo para um outro vídeo, mas o fato é que eu voltei a usar o Gol e algumas coisas nele começaram a me incomodar. Por exemplo, ele tinha muito arranhãozinho, muita coisinha, muito detalhe de falta de cuidado. Então, por exemplo, ele tinha esse capô começando a dar podre. Eu fiz um outro vídeo falando sobre isso. Ele tinha um monte de batidinha de pedrinha no capô. No paralama ele tinha uns detalhes, para-choque, né? Essas hastes do limpador aqui estavam enferrujadinhas. Ele tinha um trincado nesse para-brisa dianteiro, né? Ele tinha alguns detalhes aqui eu ainda não fiz, eu tô devendo fazer isso ainda, né? Ele tinha muitos detalhes de pintura, né? Bolinha, umas como se fosse um monte de repelênciazinha na pintura, que me incomodava demais. Foi uma primeira repintura que eu fiz nele, um banho de tinta que eu tinha feito nele há muitos anos. E essa tinta começou a dar uma reação e começou a fazer um monte de bolinha na pintura, né? E eu fui deixando porque era um carro que ficou meu carro reserva, né? De reserva de uso diário. Eu comecei a usar a Fielder para tudo, né? E esse carro ficava mais encostado porque ou era o carro do dia a dia Fielder ou era os carros antigos para encontro, evento, passeio, etc. E o Gol, o G4 ficou meio assim, sem um lugar certo na coleção, enfim, ocupando só meu coração aí por ser meu primeiro carro, né? E de uns tempos pra cá eu comecei a reparar, né, que Gol geração 4 você ainda vê, é raro você ver o inteiro, mas você ainda vê, né? Ainda dá pra achar um inteirinho ou outro, mas tá ficando cada vez mais raro, né? Power então nessa configuração tá ficando bem raro. É muito louco isso, porque essa moda toda, agora virou moda carro antigo, né? Todo mundo, eu tava comentando isso com um amigo meu outro dia. Agora você pega um sábado, pega um domingo, sai na rua,
você não consegue deixar de ver um carro antigo, né? Sempre tem um Fusquinha, Fusca então tem bastante. Mas você sempre vê um carrinho antigo rodando, alguém curtindo um carrinho antigo. Não estou criticando, acho que é muito bacana, é minha febre, né? Mas eu tenho isso muito antes de virar moda, muito antes de você ver um Fusquinha na rua. Quando você via um Fusquinha na rua, era carro de uso, né? Não era carro de coleção. E eu tô falando isso tudo pelo seguinte: eu comecei quando eu comprei o Versalhes, por exemplo, em 2015, o Versalhes era só um carro velho, né? Você não parava na rua e as pessoas falavam, nossa, um Versalhes. Não tinha isso, né? E eu vivi isso com o Versalhes, né? Eu vivi o carro sair de carro velho pra começar a ser um carro assim que todo mundo... Tô baixando aqui que tá passando gente. Eu vivi isso, né? Do carro sair de um carro velho, um Paliozinho, parece vermelho Córdoba. Eu saí de ser um carro velho para um carro que as pessoas começavam a olhar e falar, nossa, tá inteiro, hein? Parar, elogiar na rua, né? O Monza também, a mesma coisa, já estão olhando para Monza Tubarão, né? Quando você vê, claro que quem é entusiasta mesmo sempre olhou e pronto, né? Mas é um carro que a gente já tá ficando... 2024, né? Já não tem mais esses carros na rua, né? Não tem Monza, não tem Del Rey, não tem esses carros mais. E a gente está chegando num ponto que não tem mais esses carros nem de uso diário. Então toda vez que você vê é o carro de alguém, que é o brinquedo de alguém, né? E aconteceu exatamente isso com o meu Gol. Cansei de sair com esse carro na rua e ser só mais um, né? Até pouco tempo atrás eu saía com ele na rua e era só mais um Gol, né? Gol popular, né? Carro que vinha o cidadão de Hilux e queria passar por cima, né? E aí de um ano pra cá, mais ou menos, eu comecei a passar pelos lugares e reparar que, assim, algumas pessoas davam uma olhadinha, né? Até o dia que um rapaz, eu nunca vou esquecer desse dia, um rapaz abriu o vidro, assim, e fez um sinal, assim, queria falar comigo, falou, olha, eu tive um carro desse 2006, esse carro é muito bom. Como é difícil ver um carro desse inteiro. E aí eu falei, realmente, como é difícil ver um carro desse inteiro. E aí eu comecei a usar mais o carro, e nessa de ficar usando mais o carro, eu comecei a reparar que as pessoas começaram a elogiar. Não sei se, né, Gol preto é fácil de ver, mas você vê um Gol preto com essa configuração é bem difícil, né? Então, algumas coisas nele começaram a me dar vontade de voltar para o lugar, né? E aí eu tô com várias dúvidas, vou colocar aqui agora, vocês me ajudem, por favor, a decidir qual vai ser o futuro. Falei isso no outro vídeo também, mas vamos lá. Primeiro lugar, voltei à placa dele original. Me deu uma crise em casa outro dia, eu falei, putz... em 2012 eu resolvi lançar a placa refletiva, né? Acho que lançaram em 2011 aqui no Rio de Janeiro, 10 ou 2011. E aí em 2012, na vistoria anual, eu falei com o meu despachante na época, Gustavo, vamos botar a placa refletiva? Pelo menos não vão querer parar em blitz, vai ver que tá tudo em dia, tudo certinho. Aí ele falou, beleza, trouxe um par de placa pra mim e colocou. Esses dias me deu uma crise, eu fiquei olhando para minhas placas guardadas e falei, puxa, eu tirei um par de mini placa, né, que essas placas são mini, né, elas são menorzinhas do que a placa padrão de hoje em dia, né? Saiu muito dessa placa em 2005, 2006, 2007, saiu bastante dessa placa aqui. Ela é menorzinha, ela tem o em volta de alumínio, né, ela é toda de alumínio, mas ela tem o em volta sem cor, né, pratinha, né, cromadinho, sei lá, escovadinho, né. O par de placa que veio no carro quando eu comprei, com a data aqui de 2006, as duas placas, né? E eu fiquei olhando para elas e falei, puxa, não acredito que eu tirei essas placas. Hoje em dia é tão raro ver essa plaquinha, né? Porque as pessoas foram trocando, os carros foram trocando a propriedade, e aí nessa você colocava refletiva, né? Depois colocava Mercosul e não sei o quê, e aí nessa você perdia essas plaquinhas, né? E essa placa estava guardada com um lacre vermelho. Aqui no Rio de Janeiro tinha um lacre vermelho, né? Então o que eu fiz? Eu tive que dar um jeito. A sorte é que quando o meu despachante colocou, ele conseguiu fazer de uma forma, sobrou bastante arame, e eu consegui fazer perfeito
o lacre azul na placa antiga, né? Já que o lacre a gente não pode mexer, porque o lacre está cadastrado no documento do carro, e coloquei as plaquinhas de 2006 de volta no carro. Em 2006, né? Isso a gente está falando do seguinte: primeiro dia eu cheguei lá com 16 anos de idade, né? No pátio da concessionária tinha um monte de Gol. Do lado dele tinha um vermelho 1.6 na mesma configuração dele. E aí tinha um rapaz aqui sentado, né, e emplacando essa placa, emplacando o carro, né? E aí quando eu vi a placa KZV 9009 eu fiquei maluco, porque 9 com 9 dá 18, que é a data do meu aniversário, né? E é uma placa fácil de decorar, né? KZV 9009 é legal. E eu fiquei doido com essa placa aí. Outra coisa que eu fiz além de ter restaurado o carro quase todo, eu tinha colocado aí em 2009 para 2010, eu coloquei a anteninha pequenininha, né? Aquela antena do Gol geração 4 2008, do Gol G5, que é uma antena pequenininha que vem até aqui, mais ou menos, uma anteninha preta, tá? Já o Gol 2005, o G4, né, 2005 em diante, 2005/6 em diante, até 2007/8, ele sai com essa antena em espiral aqui. Eu tinha colocado a pequena porque minha mãe foi trabalhar uma vez com o meu carro e roubaram essa antena aqui. E aí eu já estava doido para trocar, aproveitei para trocar, né? E aí eu voltei com ela de volta, com a antena original de volta. É a mesma antena do Gol Copa, né? E o Gol Copa, por exemplo, que é 2006, eu acho um charme com essa antena grande. Aí eu voltei com a antena. Bom, tô devendo para esse carro o seguinte ainda. Eu preciso revisão na suspensão traseira. Eu já fiz, né? Troquei os amortecedores, botei batente novo, botei aquele coxinzinho lá em cima que ninguém troca. Coxinzinho da suspensão traseira, ninguém troca. Eu tenho um estoque deles, eu guardei e coloquei. Então a suspensãozinha traseira dele tá perfeita, né? Tô devendo a suspensão dianteira dele. Ele não tá com o amortecedor estourado, mas ele tá começando a cansar, né? Esse carro tem um retrabalho nos amortecedores, né? Eu já usei, já falei em outro vídeo, já tive várias configurações de suspensão nesse carro, né? A melhor que eu tive até hoje foi uma que o telescópio era curto, amortecedor curto, haste do amortecedor curto e mola feita pela Black Z Suspensões. Mas o carro era muito baixo, né? E aí eu consegui arrumar problema para entrar no meu prédio, porque ele arrancava o trilho do portão. Hoje em dia eu acho isso horrível também, né? 1000 vezes essa alturinha dele, ou mais alto um pouco. E aí o que eu fiz? Coloquei os telescópios, né, originais de volta, com o amortecedor com o corpo original e a haste um pouquinho curta, para ele poder andar mais confortável, mais baixinho assim. Só que esses amortecedores eu fiz em 2018, então é normal que eles já estejam mais cansadinhos, e eu acabei pegando um buraquinho com ele e eu achei que esse carro desalinhou um pouco. Então ele deve estar com alguma folguinha, eu acho que talvez de balança, de pivô, de ponteira da barra de direção do lado de lá. Então vou aproveitar, vou levantar a frente desse carro, vou desmontar os telescópios, vou trocar a homocinética do lado de lá. Na verdade eu não gosto de trocar uma homocinética só, né? Geralmente eu troco par. E trocar as duas pontas de homocinética da ponta, né? As duas ponteiras. Vou trocar pivô, vou trocar terminal de direção, né? A ponteira da barra de direção. Vou trocar as buchinhas da barra antitorção de novo, que eu já tinha trocado em 2010, se eu não me engano. Vou trocar aquela buchinha dentro da caixa de direção que eu coloquei de poliuretano. É a única peça de poliuretano que eu recomendo para Gol. São essas, né? São as buchinhas da caixa de direção, aquelas redondinhas. Vou aproveitar, aí vou botar de novo de poliuretano. Vou trocar as buchas da balança, trocar por aquelas de Santana de ferro, né? Que ela é de ferro por fora. Enfim, vou fazer a suspensão dianteira dele. E aí a pergunta que eu faço amigo meu, Márcio, personal car, né? Toda vez que ele olha pra mim, ele olha pra esse carro e fala: cara, esse carro não tem mais nada a ver com você. Levanta esse carro, pelo amor de Deus, né? Só que aí é o seguinte, pra eu levantar esse carro, primeiro eu vou ter que ir no Inmetro novamente para voltar com a suspensão dele
padrão original, que esse carro tem modificação na alteração de característica para veículo modificado altura, né? E aí não dá para andar com esse carro alto, né? Com a suspensão original, com ronco. Então eu vou ter que botar a descarga original de volta. Eu vou botar a descarga original de volta, resulta no seguinte também: como é que eu vou andar com o carro todo original, estupidamente original, e com esse jogo de banco recaro aqui dentro? Então eu tô pensando em fazer o seguinte, e aí eu teria que tirar também o kit xenon do farol de neblina e aquela ligaçãozinha de seta conjugada que eu tenho na frente. Aí eu teria um Gol exatamente como saiu da fábrica, né, em 2006, completo e tal. Só que assim, a minha vida inteira, desde que eu comprei esse carro, a minha vida inteira foi com esse carro nessa configuração assim: meia altura, ronquinho, xenon e a setinha conjugada. Então eu acho que isso eu vou manter. Por favor, deem opiniões. O que vocês acham aí? Eu sempre defendo muito, principalmente os carros com placa de coleção, né, que eles sejam a volta no tempo, né, que eles sejam a cápsula do tempo, né? Então que você veja um carro de coleção, né, que você veja um carro original que seja exatamente como ele saiu da concessionária, né? Isso é muito legal, porque a maioria já foi mexido, já foi perdido, já não existe mais, né? As pessoas trocaram, os carros foram trocados e tudo. E aí você perde a referência, né? Tem gente passando aqui atrás. E aí você perde a referência de como era isso quando era 0 km, né? E eu acho que pelo menos uma unidade a gente tem que ter, né? Para mostrar exatamente como era. Acho que eu entendo que gosto é de cada um tem o seu. Uma coisa que eu já briguei muito, já discuti muito. Hoje eu não discuto mais, né? Cada um tem o carro do jeito que acha que deve ter. Mas dependendo do carro, se for um carro muito raro, né? Vou dar um exemplo raro. Eu olhei pro Tempra aqui agora, lembrei de um exemplo. Um Tempra SW. Como é que você vai ter um Tempra SW? Esses carros já venderam um pouco, né? O carro custava 5 mil nos anos 2000. Foi parar na mão de tudo que é gente, né? De tudo que é profissão, né? Até limpeza de caixa d'água usava um carro para fazer. Como é que você vai pegar um carro desse zero, que você tem, sei lá, 100 mil quilômetros, né? Socar no chão, botar um rodão, botar turbo, enfim. Na minha opinião não faz muito sentido, né? Mas o carro é de cada um faz o que quiser. A verdade precisava ter pelo menos um exemplar assim original, que seja o gabarito, que seja exatamente a volta no tempo, né, e tudo mais. E aí meu coração fica totalmente dividido entre fazer isso com esse carro aqui e ele virar a cápsula do tempo de 2006, né, ou manter ele exatamente, mantê-lo original, mantê-lo do jeito que era quando eu realizei meu sonho de ter esse carro aqui do jeito que ele está agora, né? Suspensão meia altura, né? Rodinha timbaú, ronquinho que não fosse ensurdecedor, né? E um joguinho de banco recaro. Aí a gente encontra uma outra dificuldade também, né? Para encontrar o jogo de banco do Gol Power 2006 também é outra dificuldade, porque eu não tenho mais os meus bancos, né? O meu banco, o par de banco dianteiro eu vendi, tirei o tecido e vendi, e o traseiro tá forrado de recaro, né? E eu não tenho mais os tecidos originais, né? Então fico nessa dúvida. Ainda pretendo um dia, eu acho que mais raro do que um Power nessa configuração, né, seria um Copa G4 vermelho, flash ou amarelo solar, né, estupidamente original, 1.6, né, com aquela faixinha, aquele decalque aqui em cima, né, todos os acessórios direitinho, roda timbaú com as calotinhas certas, anteninha de teto grande, enfim, né, farol e lanterna de neblina traseira. Esse adesivinho aqui, Total Flex, eu já comprei um, tinha numa concessionária lá em Curitiba, tá chegando pelo correio pra mim. É isso, eu tô voltando ele aí até o limite, né? Até onde dá pra ele ser uma cápsulazinha do tempo, né?
Outra coisa que eu também teria que voltar, a pintura dos para-choques, né? O meu carro 2006, 2007 teria essa cintura aqui, esse terceiro quarto do para-choque aqui pintadinho em preto fosco, né? Poroso. Teria as maçanetas pretas, preto fosco e não preto na cor do carro, né? O para-choque dianteiro teria que voltar também para a cor certa, por mais que o preto não apareça muito, né? Mas o meu tá pintado estilo Audi, né? Com essa rebarbinha aqui pintada na cor do carro. Então é isso, acho que eu voltei o que deu para voltar e o que eu achei que dava para voltar, né? Ainda dá para você olhar e falar, puxa, é todo original, só tá com tombinho, banco recaro e ronco. Mas não sei até onde a minha doença vai permitir que eu consiga continuar andando com ele assim, sei lá, vai que um dia eu volte ele todo pro original, né? É isso, um videozinho de atualização do meu Gol G4 com algumas ideias aí pra gente pensar sobre. O que tá faltando fazer? Esse lance da suspensão dianteira, eu vou ter que pintar aqui esse para-choque traseiro, porque alguém fez o favor de dar uma encostadinha, né? Troquei o para-brisa dele, tá chegando, meu amigo Renato Rezende Basso tá mandando pra mim, eu só compro com ele, tá? Todo mundo pergunta onde é que eu consigo e tal. Renato Basso, eu não sei exatamente o Instagram, que eu tenho contato dele direto, mas Renato Basso, ele reproduz todos os adesivos de forma bem fiel, né? Todos os meus carros têm, a Blazer, adesivo 97 da Vistoria, Chevrolet Road Service, Chevrolet controle de qualidade, e ele tem pro Volkswagen também, né? Então ele tem o quadradinho aqui, qualidade total, OK 1, OK 2, OK 3, 4, 5, 6 e 7. Aqueles brancos também, já do modelo 2008 ele tem. Enfim, então é o tipo de coisa que eu acho que também faz muita diferença, né? A gente não tem aqui o vidro mais original, né? Esse aqui já é o terceiro vidro do carro, original. Quebrou, aquele outro que estava aqui também já era um vidro Saint-Gobain sem emblema Volkswagen, rachou, e aí eu tô colocando esse terceiro vidro do carro, né? Fora isso, ele tem todos os vidrinhos originais, Volkswagen, Saint-Gobain, né? Tudo originalzinho. Esse pequenininho aqui, que é a herança do Bola do G3, é Pilkington. Na verdade todos são herança, né? Menos o traseiro. Tudo Volkswagen. Tô esperando chegar aí pelo correio os adesivinhos que o Renato me mandou. E é isso, meu golzinho, meu primeiro carro, grande amor da minha vida. Se a gente pegar ele assim, dá pra fazer quase perfeito aqui. É isso aí. Valeu.